Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, hoje com o estudo da obra A Gênese, no seu capítulo 11, item 45. No programa anterior, nós falávamos da questão da pluralidade dos mundos habitados. Lembrando que o subitem que nós estamos estudando é a doutrina dos anjos decaídos e, amigo ouvinte, isso é interessante para vocês também terem essa informação, nós estamos fazendo o estudo com a tradução da 4ª edição do livro A Gênese, da obra A Gênese, porque entre as edições, a 4ª e a 5ª principalmente, há diferença na publicação. Existem alterações que foram feitas, inclusões, então para você poder acompanhar passo a passo aqui conosco, ideal que você tenha a 4ª edição, a tradução da 4ª edição da obra A Gênese. Há até uma diferença, inclusive, do número dos capítulos, dos itens, e aí pode causar confusão se você tiver com uma edição diferente da nossa aqui. É a 4ª tradução, né? É a 4ª edição que Kardec publicou, e nós estamos trabalhando a tradução dessa 4ª edição. Então, aqui, nós, no item 42, nós começamos a falar nos programas anteriores da doutrina dos anjos decaídos, explicamos a posição, o conceito que Kardec nos dá sobre essa questão dos anjos. Falamos inclusive de uma nota que Kardec tem, uma nota número 171, em que ele explica que ele publicou em 1862 na Revista Espírita uma teoria sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, e após passar pelo controle universal, então ele publicou que era uma opinião dele. Logo em seguida ele faz o controle universal. Então, em 1869, quando ele publica a obra A Gênese, ele já não mais como uma teoria, já afirma como um conceito mesmo desenvolvido. Então, no item 42, ele fala sobre isso, sobre a explicação dos anjos. Nos itens seguintes, ele vai falar dessa pluralidade dos mundos habitados e essa sensação de expulso do paraíso. Na verdade, são aqueles espíritos que não mais acompanharam a marcha do progresso, a pluralidade dos mundos habitados, e pela sua condição ainda inferior, eles se excluem desses mundos mais avançados, mais evoluídos, porque eles não acompanham esse progresso, e eles são obrigados, pela sua condição, e se auto-obrigam a isso, por não mais se sentirem felizes naqueles mundos já evoluídos, porque ali não compete, não cabe mais, não comporta mais as suas práticas infelizes, eles vão habitar aonde eles têm condições ainda de praticar, de ter aquelas atitudes e aqueles atos que não são mais compatíveis naqueles mundos mais avançados. Então aí eles ficam com essa sensação desse paraíso perdido, e aí o anjo decaído, né? Na verdade, são espíritos já com uma evolução intelectual, mas que ainda carecem de um desenvolvimento moral. E por isso que tem essa sensação, nessa teologia do anjo decaído e do paraíso perdido. Porque uma vez anjo, uma vez espírito superior, você não tem como regredir. Então aqui, no item 45, Kardec ele vai dizer o seguinte: mas, ao mesmo tempo em que os maus partem do mundo que habitavam, são substituídos por espíritos melhores, vindos eles, seja da erraticidade desse mundo, seja de um mundo menos adiantado que eles tiveram o mérito de deixar e para os quais sua nova morada é uma recompensa.
com a população espiritual sendo assim renovada e purgada de seus piores elementos, ao final de um tempo, o estado moral do mundo se encontra melhorado. Na verdade, Kardec vai colocar aqui para nós que esses espíritos, e continua ele, né? Esses espíritos, eles, ao mesmo tempo em que eles são substituídos por espíritos melhores, que é a imigração e imigração dos espíritos, há essa renovação da população, e mais lá à frente, Kardec vai falar isso, vai ter um capítulo específico, um item específico para falar dessa mudança, dessa transição desses espíritos, que espíritos partem coletivamente, desencarnam coletivamente e até reencarnam e reencarnam de forma coletiva, que é para justamente modificar, dar uma modificada do ponto de vista intelectual e moral, uma avançada do ponto de vista intelectual e moral nessa população. Então aqui ele já começa a falar sobre isso. Então ele vai dizer, essas mudanças às vezes são parciais, isto é, limitadas a um povo, a uma raça, de outras são gerais, quando chega o período de renovação para o globo. E aí a gente até entende muitas vezes esses cataclismas, essas mudanças climáticas em que pessoas desencarnam de uma forma assim coletiva e a essa transição dessa renovação do globo. O planeta Terra, nós de tempos em tempos, a ciência comprova pelos estudos em que houveram essas condições aqui, quando ele diz desse ponto de vista são gerais, essas mudanças são gerais, nós temos na época em que os dinossauros habitavam o nosso planeta, e houve uma grande renovação no globo, um grande cataclisma, e essa população de seres que aqui habitavam elas deixaram de existir e foram habitando outras espécies. Da mesma forma como teve o período do dilúvio, como teve aquele período também em que aqueles continentes da Lemúria e de Atlântida deixaram de existir. Então, assim, são esses movimentos gerais que Kardec se refere aqui, em que esses continentes deixaram de existir, aquela população, alguns conseguiram se salvar, outros não, e aí foram se renovando automaticamente, foram feita essa mudança. Ou eles foram habitar mundos melhores, ou foram habitar mundos mais inferiores de acordo com a sua condição. E aqui chegaram outros espíritos com a possibilidade de aprenderem e de desenvolverem também o seu senso moral e intelectual e nos ajudar. Quando chegaram aqui, encontraram já uma população também estabelecida. Então vieram com os seus conhecimentos para ajudar a nossa evolução. E o Espírito Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele vai falar sobre isso na raça adâmica. O mundo em transação. Quando ele fala do sistema Capella, que é da raça adâmica, que é o próximo item que Kardec vai entrar aqui, começar a falar, já no item 46 do capítulo 11, ele vai falar sobre a raça adâmica. Então, o Emmanuel ele diz o seguinte, que há uma orbe chamada Capella, e que essa orbe, e nós também já comentamos isso aqui, na origem da raça humana, nos programas anteriores, já chegamos a comentar sobre o livro A Caminho da Luz, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E nesse livro, A Caminho da Luz, o Emmanuel ele vai fazer um resumo ali da história espiritual do nosso planeta. Então ele diz que esse sistema Capella, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir essa culminância dos seus extraordinários ciclos evolutivos, ou seja, atingir um ciclo, a vibração, a sintonia daquela orbe ali, daquele planeta já é voltada para um comportamento mais ético, mais moral, mais guardadas as relações com as leis de Deus. Então eles atingiram esse aperfeiçoamento. Então ele vai dizer que essas lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam
delineadas, ou seja, estava ali tudo programado. Ele diz, como acontece também aqui com o nosso planeta, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo da civilização. Então nós também estamos nesse momento dessa nossa programação se intensificar mais. Então ele vai dizer que lá nesse sistema Capella, em uma dessas orbes, existiam espíritos rebeldes. Ou seja, eles ainda estavam nessa vibração, nessa condição do vício, das suas imperfeições, em rebeldia às leis de Deus e ainda voltados para a prática do mal. Então, aquele planeta caminhava para uma evolução geral. E esses espíritos rebeldes estavam dificultando a consolidação dessas penosas conquistas daqueles povos cheios de virtudes e de piedades que lá se encontravam. E aí ele vai dizer que uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação daqueles elevados trabalhos. Ou seja, aqueles povos ali já atingiram um nível de fraternidade, um nível de harmonia entre eles, e aqueles espíritos rebeldes não mais encontravam uma condição de lá permanecerem. Ou seja, eles acabam impedidos de permanecerem lá, mesmo que ainda ali quisessem ficar, apesar de não sentirem mais prazer em estar ali, porque não era mais permitida esse comportamento. Então eles automaticamente se auto-excluem. E aí o Emmanuel vai dizer que as comunidades espirituais diretoras dos cosmos deliberaram então que esses espíritos, que essas entidades que ainda sentiam prazer nos delitos, que eles reencarnassem, ou melhor, começassem a encarnar e a reencarnar na Terra, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. E aí é que surge também essa teoria dos espíritos exilados na Terra, que nós conhecemos também como os exilados de Capella. Ele diz que eles são convidados por Jesus a encarnar aqui e aqui a desenvolver todo esse trabalho. Ele diz, por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. E aí também, como nós conversamos no programa anterior, que fica essa sensação do paraíso perdido. Então, feitas essas considerações aqui, baseados nos apontamentos do Espírito Emmanuel em A Caminho da Luz, nós voltamos aqui para a Gênesis, no capítulo 11, no item 46, e Kardec diz o seguinte, lá ele vem falar dessa raça adâmica e dos exilados de Capella, e por que eles se auto-exilaram de lá. Foi a escolha que eles tiveram. Eles poderiam permanecer lá, mas eles escolheram continuar com um comportamento criminoso e errado. Então, eles se auto-exilaram daquele planeta. Eles tinham a possibilidade de continuar, mas não. Preferiram permanecer no erro e não acompanhar essa marcha do progresso. Então, Kardec diz aqui, a raça adâmica, em todas as características de uma raça proscrita, os espíritos que a ela pertencem foram exilados da terra, já povoada mais de homens primitivos, mergulhados na ignorância, e que eles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse, com efeito, o papel dessa raça que tem desempenhado até hoje? Importante isso aqui, né? Até hoje, e Kardec escreve isso em 1869, e ainda hoje, 150 anos depois, continua sendo o papel dessa raça adâmica. Continua Kardec aqui. Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde eles vieram era mais adiantado que a Terra. Porém, como esse mundo deveria entrar em uma nova fase de progresso, e aqueles espíritos, pela sua obstinação
não souberam se colocar à altura desse progresso, eles ali teriam ficado deslocados, tornando-se uma marcha, um obstáculo à marcha providencial das coisas. Eis porque foram excluídos quando outros tiveram o mérito de substituí-los. E foi o que nós colocamos aqui. Eles ficaram deslocados. Ou seja, você está naquele local, mas você não se sente bem. Você fica ali deslocado. Estou aqui, mas não sei o que estou fazendo aqui. Estou completamente deslocado, completamente fora da sintonia desse ambiente. E aí eles foram excluídos quando outros tiveram o mérito de substituí-los. E aí outros espíritos que já estavam naquela condição ali, voltados para o bem, eles tiveram a permissão e a possibilidade de ali estar. Então continua Kardec. Deus, relegando aquela raça para esta terra de trabalhos e sofrimentos, teve razão em dizer: dela tirarás o alimento com o suor da tua fronte. Na sua mansuetude, ele prometeu que lhe enviaria um Salvador, isto é, aquele que devia esclarecê-la sobre o caminho a seguir para sair deste lugar de miséria, deste inferno, e chegar à felicidade dos eleitos. Esse Salvador Deus enviou na pessoa do Cristo, que ensinou a lei de amor e de caridade, que ela desconhecia e que devia ser a verdadeira âncora da salvação. O Cristo não somente ensinou a lei, como deu o exemplo da prática dessa lei com a sua mansuetude, sua humildade, sua paciência, ao sofrer sem queixas os tratamentos mais ignominiosos e as maiores dores. Para que tal missão fosse cumprida sem desvios, era preciso um espírito acima das fraquezas humanas. É igualmente com o objetivo de fazer avançar a humanidade de um determinado sentido que espíritos superiores, embora sem as qualidades do Cristo, encarnam de tempos em tempos na Terra para lhe desempenharem missões especiais que aproveitam para o seu progresso pessoal se a cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Então, Kardec, a gente vê a correlação da fala do Emmanuel lá em A Caminho da Luz e também que Kardec nos coloca aqui. E aí nós vamos, amigo ouvinte, internauta, nós vamos perceber a infinita bondade de Deus e a sua suprema inteligência. São conceitos que nós encontramos aqui. Você vê que a lei é de progresso e é de evolução. Que você deve estar se perguntando, então se eles foram excluídos daquele planeta que era melhor para se viver e foram reencarnar em um planeta em uma condição pior, eles teriam regredido? Isso é um contrassenso se a lei é de progresso e se o espírito não regride, não retroage, mas essa questão de regredir e de retroagir é do ponto de vista moral e intelectual. Agora, do ponto de vista material, eles acabaram regredindo, porque eles tinham um planeta numa melhor condição, mas eles não foram capazes suficientemente de permanecerem nessa condição. E aí eles vão encarnar e reencarnar em um mundo primitivo com condições físicas e materiais mais adversas, num corpo físico que guarda certa... que é um corpo parecido, que tem uma certa similaridade com o corpo físico dessa humanidade que estava lá em Capela, e o próprio Emmanuel diz isso, né, que essa orbe ela guarda muitas afinidades com o globo terrestre. Então, você vê que tem essa semelhança no aparelho físico, então eles aproveitam e transferem, fazem essa transição desses espíritos para cá, eles são convidados e aceitam esse convite, e acabam aqui reencarnando, mas numa condição física e material
adversa. É por isso que eles guardam essa saudade desse paraíso perdido. É por isso que eles têm essa sensação. Do ponto de vista moral e intelectual, não houve nenhum prejuízo, porque eles continuaram levando consigo essa conquista do espírito. O progresso moral e intelectual é uma conquista do espírito, e uma vez atingida, ele não perde isso. Por isso que a gente fala, perdi a paciência. Mas se você tem a paciência, como é que você perdeu, né? Uma vez, a gente não perde aquilo que a gente não tem. Isso não aí é que está o grande X da questão. Se você já atingiu a possibilidade de fazer o amor ao próximo, você nunca mais vai deixar de fazer. Isso já é uma coisa que intuitiva. Você já vai fazer isso porque é seu. É autônomo, né? Isso é uma coisa sua. Não é nada externo. É uma coisa que já nasce de dentro de você, que já vem de dentro de você. Então, o progresso moral e intelectual, o conhecimento adquirido e a moralidade desenvolvida é algo que você vai levar para sempre. E vai aprendendo cada vez mais, vai desenvolvendo cada vez mais coisas nesse sentido. Mas as conquistas materiais, essa você perde. Então, o dinheiro que a gente conquistou aqui, a gente, ao desencarnar, não vai levar esse dinheiro conosco. A aparência do corpo físico nós não vamos levar conosco, mas o brilho da alma, essa permanece com o espírito. Agora, a beleza do corpo físico, as conquistas materiais, essas ficam. Então, todas essas conquistas, todo aquele conforto que aqueles espíritos tinham lá naquele sistema de capela, eles perderam aquilo, porque o seu comportamento era inadequado, eles estavam rebeldes à lei. Por isso que não há prejuízo e não há contradição com a lei do progresso, que o espírito sempre marcha para frente. Mas, porque materialmente isso é possível. E, da mesma forma hoje nós encarnamos, vamos dizer, numa condição material boa, com muitos recursos financeiros. Mas se nós utilizarmos mal esses recursos, pode ser que numa próxima reencarnação a gente tenha como missão vir sem esses recursos para aprender a valorizá-los. Da mesma forma como a gente pode pedir também uma reencarnação, eu não quero desenvolver a prova da humildade, da simplicidade, e para isso eu gostaria de uma reencarnação com poucos recursos financeiros, porque eu não tenho mais interesse em ter uma vida com recursos financeiros. O espírito pode pedir isso também. Então, as questões materiais, elas são variáveis, porque elas não fazem parte dos atributos do espírito. Mas o desenvolvimento moral e intelectual, esses são atributos que o espírito vai conquistando. E por isso eles não se perdem. Você vai desenvolvendo essa questão e você não perde mais isso. É por isso que não há nenhuma contradição em relação a essas questões. Então nós vemos a bondade de Deus, que permite com que a gente possa reencarnar e cada vez mais, mesmo quando a gente não consegue, mesmo estando a gente rebelde às leis de Deus, Ele não nos abandona e ainda, ao fazer essa transição desses espíritos aqui para a Terra, ele coloca Jesus como o mestre, deixa Jesus encarregado como governador planetário, encarregado de fazer esse auxílio nessa retomada dessa conquista desses espíritos. Então, meus amigos, nós estamos caminhando aí para o final do programa de hoje, lembrando que a nossa marcha no progresso, ela não pode ser obstada, não tem como a humanidade criar obstáculos e óbice a essa marcha do progresso, e quando isso acontece, nós vamos receber um abalo, seja do ponto de vista individual ou coletivo, para a gente retomar e avançar no nosso progresso. Desejamos a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Semana, se Deus quiser. Semana, se Deus quiser. Semana.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o nosso estudo desta obra e estamos já no capítulo 8º da primeira parte, que o nosso querido codificador titulou Os Anjos, e nós estamos já tratando do item 2, mas já estamos no 8º parágrafo, e contamos hoje com a presença generosa, amiga do nosso querido irmão, companheiro, lá no Grupo Espírita André Luiz, o segundo tesoureiro desse Grupo Espírita André Luiz aqui no Rio de Janeiro, junto à Praça da Bandeira, que é o nosso querido Guilherme Luz. Obrigada, Guilherme, por estar aqui conosco, estudando, tendo as alegrias do estudo desta obra do nosso querido codificador. Então, nós vamos aqui continuar o estudo. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm fundamental distinção entre os anjos e os homens. Ensinam-nos que os primeiros são puros espíritos, enquanto os segundos, os homens, se compõem de um corpo e de uma alma, isto é, que a natureza angélica subsiste por si mesma, não só sem mistura, como dissociada da matéria, por mais vaporosa e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, associa-se ao corpo de modo a formar com ele uma só pessoa, sendo tal e essencialmente o seu destino. Quer dizer, então o destino é ficar assim, nessa condição. É essa daqui que é realmente a diferença significativa com relação à doutrina, porque embora eles aceitem, a doutrina aceita a ideia dos anjos, mas entretanto entendemos com Kardec que os anjos seremos nós amanhã, enquanto que aqui ele dissocia. Ou seja, definitivamente os anjos foram criados sem as características que a alma humana possui. Pois é, você veja que essa visão evolucionista da doutrina espírita não foi, suponhamos, considerada, mas certamente não foi incorporada ou cogitada para ser incorporada à teologia católica. Exatamente. Então, essa é uma questão que subsidia filosoficamente a doutrina espírita, que é o evolucionismo na linha spenceriana, que é um filósofo inglês. Então, nesse particular, você muito bem diz que o nosso destino não é este que está aqui posto. Não é, sem dúvida nenhuma. Por aqui, pela igreja, desse pensamento aqui que o concílio determinou, e que o Monsenhor Gusseau apresenta, em 1864, que curiosamente é o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois é. Então, segundo esse princípio aqui, o nosso destino seria ficar humano mesmo. Exatamente, ad eterno. Ad eterno. Se bem que ad eterno, relativo, porque morreu acabou e fica por isso mesmo. Pois é. Você quer continuar? Enquanto perdura? Enquanto perdura tão íntima ligação de alma e corpo, as duas substâncias têm vida comum e se exercem recíproca influência. Daí o não poder a alma libertar-se completamente das imperfeições de tal condição. As ideias chegam-lhe pelos sentidos na comparação dos objetos externos e sempre deixando de imagens mais ou menos aparentes. Eis porque a alma não pode contemplar-se a si mesma, nem conceber Deus e os anjos sem atribuir-lhe forma visível e palpável. O mesmo se dá quanto aos anjos, que, para se manifestarem aos santos e profetas, hão de revestir formas tangíveis e palpáveis.
Essas formas, no entanto, não passavam de corpos aéreos que faziam mover-se e identificar-se com eles, ou de atributos simbólicos de acordo com a missão a seu cargo. Pois é. Então, vemos aqui que ele reforça a ideia de que os anjos são seres à parte e que para que ele pudesse se manifestar, ele precisaria, digamos assim, como que a gente chama de se materializar, né? Ou seja, para se tornar visível e perceptível ao ser humano, esses seres angélicos precisariam revestir-se de uma natureza que não é a deles, segundo o que ele colocou aqui. Está posto, exatamente. Então, vamos seguindo. Seu ser e movimentos, quer continuar, Guilherme? Pois não. Seu ser e movimentos não são localizados nem circunscritos a limitado e fixo ponto do espaço. Desligados integralmente do corpo, não ocupam qualquer espaço no vácuo. Mas assim como a nossa alma existe integral no corpo e em cada uma de suas partes, assim também os anjos estão, e quase que simultaneamente, em todos os pontos e partes do mundo. Mais rápidos que o pensamento, podem agir em toda parte, num dado momento, operando por si mesmos sem outros obstáculos, senão os da vontade do Criador e os da liberdade humana. Enquanto somos condenados a ver lenta e limitadamente as coisas externas, enquanto as verdades sobrenaturais se nos afiguram enigmas no espelho, na frase de São Paulo, eles, os anjos, veem sem esforço o que lhes importa saber e estão sempre em relação imediata com o objeto de seus pensamentos. Os seus conhecimentos são resultantes não da indução e do raciocínio, mas desta intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e as espécies deles derivadas, os princípios e as consequências que deles decorrem. A distância das épocas, a diferença de lugares, com uma multiplicidade de objetos, confusão alguma podem produzir em seus espíritos. Sim. Então a gente vê aqui que dá aos anjos uma quase que poder divino, embora a gente saiba que os espíritos muito superiores são capazes dessas coisas todas, né? Eles apreendem o todo, né? Sem precisar se limitar às estruturas de raciocínio, né? Que nós nos prendemos ainda, né? Mas a gente poderia dizer que existem anjos e anjos, né? Exatamente. É porque você lembrou muito bem as nossas habilidades intelectuais, né? Uhum. No momento atual do plano evolutivo do nosso planeta, tanto a nossa filosofia quanto a nossa ciência operam no plano da análise. Os espíritos superiores trabalham no plano da síntese. E é exatamente isso que você agora nos trouxe, né? Uhum. Eles apreendem o conjunto e depois é que eles podem, se for o caso, se desejarem, vão conhecer as partes constitutivas daquelas coisas, né? Dizem que o Mozart, ele sonhava, ele tinha um caderninho ao lado da mesinha de cabeceira, como Einstein também parece que tinha, e ele sonhava com um acorde. Então, quando ele acordava, ele escrevia aquele acorde. E depois ele desdobrava aquele acorde em uma sinfonia. Beleza. Pois é, isso é o trabalho da síntese. Nós, no plano do orbe regenerado, para o qual estamos caminhando, levaremos alguns séculos, é bem verdade, possivelmente. Mas nós também trabalharemos ao nível da síntese. No momento, tudo que fazemos é ao nível da análise. Ou seja, para você conhecer uma coisa, um objeto, por exemplo, um relógio, você desmonta o relógio para conhecer as partes constitutivas do relógio. É o que nós fazemos do ponto de vista do nosso nível evolutivo atualmente, né? E depois aí você diz, sim, ele funciona com isto e aquela peça também. Aí depois que você descobre isso, análise,
você junta tudo. Se conseguir, o relógio volta a funcionar. Mas é esse o nível em que nós operamos no nosso atual plano evolutivo no planeta. Mas você muito bem observa que, evolucionisticamente, nós haveremos de trabalhar em nível de síntese. Eu acho que a gente poderia até pensar, né, Nádia, que quando nós recebemos uma intuição dos benfeitores, né, para um trabalho que a gente precisa realizar, ele vem na síntese, né? A ideia parece que vem pronta. Depois é que a gente tem que se virar para poder. Possivelmente, dado que nós estamos encarnados, possivelmente, é a minha hipótese, os mentores, por caridade, sabendo que nós estamos nesse nível, no plano espiritual, eles nos contam em detalhe. Certo. Mas quando nós retornamos ao corpo físico, exatamente, nós temos que novamente codificar aquilo que nós ouvimos, até também para nós termos algum mérito. Claro. Porque senão os espíritos estão nos dando cola. Exatamente. Por misericórdia, e nós aqui estamos só, agora os espíritos me contaram, embora às vezes as pessoas tenham a tendência de pedir, por favor, me diz tudo mastigadinho, só para eu executar. Só um pequeno comentário ainda daqui, desculpe, você ia falar? Não. É que em relação a possibilidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Que ele também mencionou isso sobre os anjos. A gente sabe que os espíritos muito superiores, eles têm essa capacidade. Esse poder. Mas a gente, enquanto não alcança lá, vai num ponto intermediário de espíritos muito evoluídos, conseguem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Essa bicorporeidade e essa emancipação, né, que nós temos assim pelo sono, mas nós ficamos voando baixo. Né? Voamos bem baixo. Mas nós não podemos ir até eles, mas eles vão até nós no plano espiritual. Então, eles nos orientam e nós temos a gratidão profunda por essa atenção e essa caridade para conosco. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com estudo do céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec, na apresentação de Nádia do Couto Vale. Pois é, Guilherme, você estava dizendo que os anjos ou os espíritos superiores podem transitar. Isso, ele menciona aqui, mais rápidos que o pensamento pode agir em toda parte num dado momento. Então, isso é um poder que o espírito vai, com certeza, desenvolver e alcançar um dia, né? Pois é. O pensamento, nós hoje sabemos, ele é mais rápido que a luz, né? A velocidade da luz, que acho que é a maior velocidade que nós conhecemos, pelo menos até agora, né? Mas o pensamento vai além. Ele é mais rápido. Mais rápido ainda. Embora tenha as propriedades, como diz André Luiz, das ondas eletromagnéticas, a gente já sabe que ele é mais rápido que a luz. Exatamente. Então vamos seguindo. Infinita, a essência divina é incompreensível. Tem mistérios e profundezas que se não podem penetrar, mas em lhes serem defesos os desígnios particulares da providência, ela lhes desvenda quando em certas circunstâncias são encarregados de os anunciarem aos homens. As comunicações de Deus com os anjos e destes entre si não se fazem como entre nós por meio de sons articulados e de sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir. Tampouco possuem órgão vocal para manifestar seus pensamentos. Este instrumento usual de nossas relações é-lhes desnecessário, pois comunicam seus sentimentos de modo só a eles peculiar, isto é, todo espiritual. Basta-lhes querer para se compreenderem. Unicamente Deus conhece o número dos anjos. Este não é, sem dúvida, infinito, nem pudera sê-lo. Porém, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é assaz considerável, verdadeiramente prodigioso. Se pode proporcionar o número de habitantes de uma cidade à sua grandeza e extensão,
E sendo a Terra apenas um átomo comparado ao firmamento e às imensas regiões do espaço, força é concluir que o número dos habitantes do ar e do céu é muito superior ao dos homens. E se a majestade dos reis se ostenta pelo brilhantismo e número dos vassalos, dos oficiais e dos súditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia da majestade do reino dos reis, do que essa multidão inumerável de anjos que povoam céus e terra, mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante seu trono. Pois é. Vemos aqui ele reforçando, ele né? Reforçando isso. É a quase ideia. Infantil, né? Para nós é mesmo... É compreensível para a gente, sim, claro. Tendo em vista, né, que a humanidade, para poder formar noção de algo que é abstrato para eles, eles tomam como referência, né, a realidade concreta em que vive, mas dar a Deus, né, uma característica de natureza monárquica é restringir muito o Criador, né? Pois é, nós até já falamos sobre isso, é a projeção do homem, né, da condição humana na divindade. Agora, vale a pena comentar aqui, mais em cima, que ele fala a respeito da comunicação entre os anjos, né? E ela está plenamente de acordo com a doutrina espírita, né? Exatamente. Ou seja, o espírito, quando atinge um certo grau de evolução, até mesmo pelo que nós comentamos sobre a questão, né, da intuição, que você tem uma síntese, eles se comunicam assim também, de uma forma muito objetiva e não desperdiçam energia com a linguagem, né, com o que nós ainda precisamos. Exatamente. Você veja, na obra do nosso querido mentor André Luiz, nós vemos que os espíritos se comunicam pelo pensamento no plano espiritual, os que estão mais na condição de orientadores de todas as tarefas, não é isso? Eles não ficam falando, embora possam fazê-lo por causa da caridade para com a situação de outros espíritos, mas eles se comunicam também só pelo pensamento, que Exatamente. É o nosso futuro, né? Nosso futuro, de uma forma mais direta e objetiva. Mais direta e né? objetiva. Aliás, você veja que, de uma certa forma bem tosca, bem primitiva, nós, às vezes, diante de um irmão, nós captamos o que o irmão está pensando. Né? Exatamente. Pela via mediúnica, ou pela sensibilidade da inteligência interpessoal, nós captamos. Né? Isso é uma palidíssima ideia do que nós vamos poder fazer, porque aí nós vamos só lançar a ideia, não vamos precisar de nenhuma palavra, de nenhum texto. Eu vejo isso muito com a minha esposa, sabe? Porque ela, como psicóloga, ela vê coisas que eu não vejo. E ela realmente, mas você não percebeu? Absolutamente não vi nada. E ela consegue captar da pessoa coisas que eu definitivamente não consigo. Pois é, um engenheiro e uma psicóloga, mas você veja que é a beleza da formação de cada um, porque em contrapartida ela também não percebe coisas que você percebe. Possivelmente. Por força da nossa Cada um tem uma estrutura, né, de pensar. Formação, e também da nossa bagagem como espíritos que trazemos de outras encarnações, não é isso? Os psicólogos veem coisas pela análise objetiva de comportamentos e pela capacidade que tem de estabelecer relações entre comportamentos observáveis, né? Mediunicamente, a Ana Luz, sua esposa, minha querida irmã e amiga também, ela tem, por via mediúnica, também isso ajudado, porque espíritas trabalhando na área psi têm uma, digamos, facilidade, se podemos dizer assim, muito pelo provável. Exercício dos canais mediúnicos que facilitam, né? Deve juntar as duas coisas. Essa abertura. Pois é. Então, seguindo, os padres da igreja e os teólogos ensinam geralmente, agora já é Kardec, né? Isso, vamos lá. Os padres da igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos se dividem em 3 grandes hierarquias ou principados e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Sim. Isso aqui o Kardec pode dizer, porque ele está atribuindo, está apenas
relatando, né? Isso. E essa divisão aqui, Nádia, é muito interessante porque ela realmente deve ser uma coisa parecida. Vamos lá. Os da primeira e mais alta hierarquia designam-se conformemente às funções que exercem no céu. Os serafins são assim designados por serem como que abrasados perante Deus pelos ardores da caridade. Outros, os querubins, por isso que refletem luminosamente a divina sabedoria. E, finalmente, tronos, os que proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fazem resplandecer. Os anjos da segunda hierarquia recebem nomes consentâneos com as operações que se lhes atribui no governo geral do universo e são as dominações que determinam os anjos de classes inferiores, suas missões e deveres, as virtudes que promovem os prodígios reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano, e as potências que protegem por sua força e vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia têm por missão a direção das sociedades e das pessoas e são os principados encarregados de reinos, províncias e dioceses, os arcanjos que transmitem as mensagens de alta importância e os anjos de guarda que acompanham as criaturas a fim de velarem pela sua segurança e santificação. Pois é. Existe uma correlação, né? Tem. Eu imagino que essa análise que eles fizeram daqui deve ter sido até intuitiva, porque, de certo modo, seria como a gente poderia classificar o processo de crescimento daqueles que já se libertaram, né, das animosidades da vida sensual material e começam a caminhar na direção, né, de uma pureza mais absoluta. Pois é, e você veja que aqui, claro que nós não designamos como eles nessa hierarquia, mas como você assinala bem, eles podem ter tido uma intuição disso. Eles, os espíritos aqui encarnados como os teólogos, eles vieram do plano espiritual. No plano espiritual tiveram também acesso a informações, porque esse acesso é absolutamente democrático por parte de Deus. Quando vieram para cá, transplantaram aquilo que contemplaram lá no mundo das ideias, segundo Platão, e aí, de acordo aqui com as circunstâncias do ambiente da igreja, eles denominaram serafins, mas isso nos reporta não com um paralelismo absoluto. Livro dos Espíritos. Exatamente. É o que a gente 100. Pensou, né? A classe única. Exatamente. Dos espíritos, né, já puros, eles certamente não vão parar numa coisa única, né? Ou seja, é único para nós, porque a gente não tem capacidade de conceber a vida desses espíritos. E há também aqui a gradação, e também de acordo com algumas tarefas que os espíritos, em determinadas condições de nível evolutivo, vão sair desse nível evolutivo para ascenderem permanentemente, mas, de acordo com o nível evolutivo de cada faixa evolutiva, existem tarefas que podem ser desempenhadas por cada um desses níveis de evolução do espírito, porque Deus nos dá sempre essa oportunidade. É interessante que, mesmo sem saber, eles estabeleceram aqui uma hierarquia evolutiva até entre os anjos. Né? E nem estavam considerando o evolucionismo que estava vigindo lá plenamente, inclusive no bojo da codificação. Não é isso? Guilherme Luz, muito obrigada. Nós estamos terminando o encontro de hoje. Muito obrigada por você aceitando o nosso convite, estar aqui partilhando os seus conhecimentos, as suas reflexões generosas no estudo desta obra maravilhosa, que é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Muito obrigada, querido. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Continuamos com o Guilherme e também com vocês, queridos, que nos acompanharam nesse estudo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.